Fala aí galera, você está aqui no RSC Motos. Meu nome é Rafael e hoje nós vamos falar sobre a GS 500. Vocês sabem que eu gosto muito da moto, mas o vídeo hoje é 5 motivos para você não comprar uma GS 500. Eu vejo muita gente comprando a moto sem informação, se enfiando em um monte de problema depois, e aí falando que a moto não presta, que a moto é ruim. Enfim, não é um vídeo para te desincentivar a compra, mas eu quero que você que tenha a intenção de ter uma, tenha consciência desses pontos. Beleza? Só subir aqui porque pipa, né? Então vamos lá galera, vamos falar do primeiro ponto. O primeiro ponto aí é o número de vendas. A GS ela vendeu pouco no Brasil. Lembrando que eu estou falando da Suzuki GS 500, ok? A GS ela começou a ser vendida no mercado brasileiro, se não me falha a memória, em 93. E aí ela foi vendida até 2004. Entre 93 e 2004 ela teve algumas alterações, né? Ela perdeu o semi-guidão, ganhou o guidão inteiriço, perdeu regulagem na suspensão dianteira, ganhou um tanque de 20 litros contra o de 17. Mudou algumas coisinhas. Mecanicamente é quase a mesma moto. Tem alguns detalhes de carburador, torneirinha e tal. E aí de 2004 ela ficou um tempo sem vender. A Suzuki parou de montar ela aqui no Brasil, retornou em 2007 e em 2009 ela saiu de linha de vez. Uma pelo baixo índice, o baixo número de vendas, e outra pelo novo Procon que estava entrando, e aí o sistema dela de carburação, de escape não ia mais atender. No momento a Suzuki já tinha as 4 cilindros, né? Já tinha a Bandit, e eles acabaram eliminando esse modelo de média cilindrada, vamos dizer assim. Então o que ocorre? Em todo esse período, acho que são 13 ou 14 anos de venda. Em todo esse período aí de venda, aproximadamente 13 anos que ela teve de operação no Brasil, ela vendeu em torno de 10 mil unidades. Para vocês terem ideia como esse valor ele é baixo, hoje aí a Honda ela vende por baixo aí umas 20 mil CGs por mês. A Yamaha vende, se eu não me engano, 7 mil. Eu não vou me lembrar se é Factor, CFZ15, mas essas motos de baixa cilindrada. A Honda vende acho que 3 mil, Saara 300. Então assim, em 13 anos você vender 10 mil motos, dá coisa de 900, 800 motos por ano. Então é um valor bem tímido, vamos dizer assim, para o tamanho do mercado brasileiro. Claro que anos 90 eram outra realidade, mas enfim, a GS vendeu pouco no Brasil, e isso é um fator que eu considero importante para você não considerar ela. Por quê? Porque isso vai gerar outros fatores decorrentes dele, que eu vou explicar mais à frente, mas só resumindo aqui. Poucos mecânicos conhecem o modelo, apesar de ser super simples a mecânica dela, pouca gente conhece. Você não encontra peça de reposição em qualquer lugar. Você tem que ter alguma intimidade com a internet, com fazer compra de internet, tá? E algumas peças elas não existem mais, tá bom? Então já vou aproveitar aqui para entrar no segundo ponto. Deixa eu passar esse carro aqui só.
Então vamos para o segundo ponto, que são peças de reposição. Hoje, a grosso modo, você consegue manter uma GS no Brasil com alguma facilidade, vamos dizer assim. Como eu disse, você tem que procurar peça na internet. Ah, Rafael, na minha região aqui eu só pego em loja física e eu não gosto de comprar na internet. Eu tenho medo de comprar, eu não tenho costume, eu não sei como é que faz. Esquece a GS. Você vai ter que buscar peça na internet, às vezes até por importação. Dou um exemplo: disco de freio dianteiro da GS não existe mais no mercado, tá? Ninguém fabrica esse disco no Brasil. Ele é um disco flutuante e você não encontra similar. Quais as opções que tem? Você importar do AliExpress, que sai R$600 o disco, 600, 700, mais uns 500, 600 de frete. Vai pagar aí 1.400 num disco de freio. Salgado, né? Ou você utiliza da Bandit 600 antiga, só que ele é sólido. Ele não é sólido, não, perdão. Ele não é flutuante, ele é fixo. Também funciona, tá? Só tem esse detalhe. É o que eu vou fazer na minha. O meu disco já tá pra lá das últimas, já tá abaixo da medida mínima. Vou comprar aí o da Bandit. Também vai sair na faixa dos R$600 no Mercado Livre. Entre outras coisas, por exemplo, torneirinha de combustível é um item que toda GS incomoda em algum momento. Se você for buscar original, muitas vezes vai ser de importação, você vai pagar na faixa dos R$1.400. Por isso que a gente acaba preferindo. Deixa eu só jogar pra cá, tá vindo um carro. Vou esperar ele passar, eu já reduzo umas 3 aqui. Querendo ou não, o motor da GS ajuda, viu? Aí, ó, 9.000 RPM, 150, e tem a sexta ainda. 160, 8.000 RPM. Tranquilo pra viajar. Vamos desviar a mão aqui, né? Então assim, torneirinha você não encontra, por isso que a gente faz adaptações. Isso é uma coisa que você tem que estar disposto a fazer algumas adaptações. A minha, por exemplo, não tem mais a torneirinha. Eu uso uma válvula solenoide. O pessoal chama de eletroválvula. É para carros a diesel. Funciona super bem, vocês podem ver. Só que muita gente não quer usar tudo original. Se você quiser ter uma GS 100% original, você vai gastar caro. Vai ter que importar peça do Japão, da Europa. Isso se você conseguir. No geral, disco de freio traseiro você acha, pastilha de freio você acha, peças, relação você acha, embreagem você acha, motor, eu precisei fazer a parte de cima do motor da minha, você consegue encontrar. Então num dia a dia você encontra. Algumas coisas precisam de alguma adaptação, pegar peças de outra moto, mas não é coisa de outro mundo. Mas de novo, você tem que ir atrás. Você tem que ser um cara que não vai ficar esperando um mecânico, por exemplo, uma loja encomendar peças. Você tem que ir atrás, tá? E com isso eu já vou pro terceiro ponto, que são mão de obra. Você vai ficar dependendo de mão de obra de mecânico. Então, na sua região, na sua cidade, algum lugar que você tenha facilidade, tem que ter alguém que conhece a GS, que já mexeu ou que topa aprender a mexer, tá? Tem mecânicos, tem lugares que o pessoal não quer mexer. E eu te falo que é bobeira, porque ela não é tão complexa. Ela é muito mais simples que uma CB500 carburada, por exemplo. CB500 tem um sistema de carburação com aquecimento bem mais elaborado. As peças da CB também são mais caras. Mas muita gente mexe na CB e não mexe na GS. Eu não entendo, mas enfim. Você tem que ter algum mecânico que faça isso pra você, ou
você mesmo tem que botar a mão na massa. De novo, você tem que ser uma pessoa que vai na internet, pesquisa, entra em grupo de WhatsApp, sabe o mínimo de funcionamento de uma moto, como funciona o motor, como funciona o carburador, como funciona a transmissão, relação. Você tem que ser essa pessoa que tem esse conhecimento mínimo e de preferência que faça algumas manutenções, para você não ficar dependendo de mão de obra que nem sempre vai estar dispostos a mexer com ela. Tá certo? Então eu já falei do número de venda, já falei de peça de reposição, já falei de mão de obra. Isso tudo leva a um quarto problema. As maiorias das motos que tem no mercado estão mal cuidadas ou mal conservadas. Aí eu tenho uma GS que veio de procedência e eu cuido minimamente bem. Eu não sou um cara perfeccionista também. Eu faço ali o mínimo para ela estar em bom funcionamento. E a minha moto tá legal. Aí você vai lá, por minha indicação, compra uma GS toda maquiada, toda ferrada, cheia de gambiarra, e a moto só dá dor de cabeça e não funciona. E você vai achar que a moto é uma porcaria com alguma razão. Mas novamente, não é um problema necessariamente do modelo, é um problema que ele sofreu no Brasil por conta desses detalhes que eu coloquei anteriormente, tá? Você vai encontrar muita moto ruim, mal conservada no mercado. Você vai ter que filtrar muito bem. E para filtrar muito bem, você vai ter que conhecer de moto, ou você vai ter alguém que conheça, que entenda de moto para te ajudar. Vai por via. E aí a gente leva, talvez, ao último fator. A gente pode elencar mais alguns aqui. Por ela ter vendido pouco, por ter falta de peça, por não ter mecânico, né? Por a maioria que está no mercado, ou boa parte delas, foi mal cuidada. Soma-se tudo isso, você tem pouquíssimas motos hoje no mercado em bom estado ou em estado razoável para você poder estar adquirindo. É, galera, aqui é doideira. Vai abrir pra cá, pra lá. Olha a motora! Então você vai ter pouquíssimas motos no mercado à disposição para você poder comprar. Você vai ter que procurar muito, garimpar muito. Esquece um pouco preço de tabela FIP. Preço de tabela FIP para motos um pouco mais antigas, com alguma que venderam um pouco no Brasil, que tem essas questões, né, de você ter peça de reposição, mão de obra. Você tem que se balizar pela FIP, mas nunca olha para quem está abaixo da FIP, que normalmente vai ter todos esses problemas que eu te falei. Aqui deu merda aqui. Hoje aqui vai ser osso. Já bagaçou tudo. Então assim, não se oriente. Vamos lá, filho, dá pra passar. Obrigado. Não ajuda, hein, mano. Esse cara vai virar pra direita, que eu tô ligado.
Tem uma empresa aqui de cabo de aço. Nossa, quanto buraco. Não, moça. Olha lá, mocinha. Então, procure as motos que estejam mais bem conservadas. E muito provavelmente elas não vão estar no valor da FIP. Vai estar um pouco acima, tá? Por quê? Pegar uma moto muito barata é certeza de você pegar uma moto com um monte de... uma moto com um monte de coisa para fazer. E aí você vai apanhar para resolver tudo isso, tendo que procurar peça sozinho, tendo que achar mão de obra qualificada ou disponível que queira te atender. Aqui fudeu, não vai mais não. E eu não vou entrar na contramão não. Ah, louco, tá cheio de guarda de trânsito aí. Você vai inventar de entrar na... aqui, ó. Aí chega ali. Olha lá, o cara lá na frente lá do trânsito. Vou nada. Então você tem que pesquisar bem. E de novo, não vá olhar as motos que sejam muito baratas. Provavelmente você vai ter algum problema. Vai ter documento enrolado. Vai ter dupla transferência. Vai ter um monte de peça, tudo gambiarrado, chicote, sem estar conservado. Obrigado. Então assim, tenha essa consciência para você não ter dor de cabeça depois. E se eu falei tudo isso e te desencorajei a comprar uma GS, bom, pelo menos você não vai comprar enganado, né? Você vai estar, vamos dizer assim, se arrependendo ou desistindo com algum embasamento. Ou, se com tudo isso que eu falei, você ainda quer comprar uma GS, vai fundo. A moto é muito boa, vocês estão vendo. Ela não é cara de manter, por mais que seja uma moto grande. As peças dela não são caras, tirando essa que eu falei, né? Alguns detalhes pontuais. Mas no dia a dia, freio, relação, embreagem, coisas que desgastam mesmo, pneus mesmo, é tudo de uma moto de 250, uma Twister, uma Phaser. É muito parecido os custos. Se você consegue manter com alguma folga uma Twister, uma Phaser, você não vai ter dor de cabeça com uma GS. Agora, se você está sofrendo para manter uma moto menor, de 150, 160 aí, cilindradas, com muito custo para manter, vai devagar, não mete os pés pelas mãos, espera a situação melhorar e aí você embarca numa motinho maior, ok? Ah, Rafael, a GS pode ser uma moto, uma primeira moto para quem está começando? Cara, se você for um cara muito cabeça, muito tranquilo, responsável. Quando eu falo cara, eu não tô falando gênero, sexo, tá? Independente o gênero aí, o sexo que nasceu, o seu gênero, a sua orientação, tá? Você tem que ser uma pessoa tranquila, responsável, para não fazer besteira com uma moto dessa como primeira moto. Ela é uma moto tranquila? É uma moto que dá pra você pilotar sem grandes sustos? Dá. Só que é uma moto, como vocês viram, dá 160 km por hora. Na verdade dá um pouco mais. Não tem um torque assustador, mas pra quem saiu da autoescola com uma moto aí 150, 160 cilindradas, pode se atrapalhar e pode dar problema. Então, as dicas seriam mais ou menos essas.
Não compre, ou compre consciente. É uma baita máquina, mas tem que saber o que está fazendo. Não é para todo mundo, tem poucas no mercado, tá? Você precisa ir atrás. Não pode ser aquela pessoa que espera os outros resolver por você. Mete a mão na massa, aprende sobre mecânica, sobre elétrica. Ou tenha um mecânico amigão de confiança, aquele cara que você vai deixar a moto, não vai ficar chorando preço, não vai ficar pedindo desconto, que o cara também já vai estar fazendo o trabalho dele certinho, de qualidade, né? Você vai também ajudar a pessoa que está te ajudando a manter a tua moto, teu brinquedo aí, o teu meio de transporte em perfeito funcionamento. Você vai curtir demais. Beleza, galera? Eu acho que por hoje é isso. Valeu! E eu fui! E abriu! Alô, meu querido! Nu! Eu achei que era uma lombada, mas não é.